Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui do canal do Observatório da TV no YouTube, este nosso programa que todas as semanas, às sextas-feiras, homenageia alguém muito importante do nosso cenário artístico que ainda está vivo para receber essa homenagem. Frisamos sempre que nas segundas-feiras, para aqueles que já nos deixaram, temos o In Memoriam. Falamos daqueles que já são saudade às segundas, e nas sextas-feiras quem ainda está vivo surge no Vale a Pena com a sua trajetória. O nosso artista focalizado nesta semana é Paulo Gorgulho. Antes de falarmos sobre a trajetória do Paulo Gorgulho, faço a vocês os meus pedidos de sempre. Aqueles que não forem ainda inscritos no canal, inscrevam-se. Deixem o seu like aqui no vídeo, ativem no sininho as notificações para não perder nenhum dos conteúdos quando a gente publicar. Vocês recebem um aviso, uma notificação. Compartilhem os nossos vídeos com todo mundo que vocês sabem que gosta de TV e comentem aqui, sugerindo temas para os próximos programas, citando alguma passagem que às vezes não dá conta da gente falar porque o nosso tempo é curto. Enfim, nós agradecemos a todos pela grande audiência e cada vez maior, estamos chegando a cada vez mais gente, e esses pedidos que eu faço é justamente para que mais e mais pessoas conheçam o trabalho aqui do canal do Observatório da TV. Paulo Gorgulho se chama Paulo Gorgulho mesmo, Paulo César Gorgulho. Ele está com 63 anos, quase 64, nasceu em 1959, no dia 16 de maio, na cidade mineira de São Lourenço. É isso mesmo, porque eu combinei na minha cabeça aqui de falar de outro jeito, mas aí São Lourenço, em Minas Gerais. E é de uma família bastante numerosa, mais de 10 irmãos. Quando ainda criança, a família do Paulo Gorgulho saiu de São Lourenço e foi morar em São Paulo. Veio morar aqui em São Paulo, onde nós estamos aqui gravando, E ele então é um paulistano praticamente, Nasceu em Minas, mas passou a maior parte da vida entre São Paulo e Rio por conta dos seus compromissos profissionais. Ainda criança, ele cultivava sonhos de, quando crescer, quem sabe ser médico ou aviador. Mas quando começou a fazer aulas de teatro, fazer teatro amador, enfim, descobriu a sua verdadeira vocação, a dramaturgia. E logo passou a atuar no cinema, no teatro e também na televisão. A televisão chegou de vez na vida de Paulo Gorgulho um pouquinho mais tarde do que o teatro e o cinema, mas não tardou muito ao mesmo tempo. Já no começo da década de 80, ele fez a sua primeira participação no cinema, no filme chamado Filhos e Amantes, e começou a participar de espetáculos teatrais, que foram vários. Eu anotei aqui alguns filmes e algumas peças de que o Paulo Gorgulho fez parte e vou dizer aqui para vocês no nosso Vale a Pena. Entre os trabalhos em teatro, nós temos Sua Excelência, o Candidato, Mefisto, Eu Falo o que Elas Querem Ouvir e Frankensteins, essa, salvo erro meu, com direção do Jô Soares. E no cinema, além do já citado Filhos e Amantes, nós temos For All, O Trampolim da Vitória, direção do Luiz Carlos Lacerda, Uma Aventura do Zico, temos também Viva a Voz, O Matador, O Jardim Secreto de Mariana, esse mais recentemente, O Cangaceiro, que é um grande trabalho do Paulo Gorgulho nessa passagem pelo cinema, E também vai trabalhar Vagabundo Parte 2, Césio 137, Vagas para Moças de Fino Trato e O País dos Tenentes, entre outros filmes, outras produções cinematográficas. Na televisão, a primeira participação de Paulo Gorgulho remonta a 1982, as gravações, e a exibição em 1984 apenas. Uma minissérie de Walter George Durst, com roteiro final e direção do Walter Avanzini, a partir da obra de Zélia Gattai, Anarquistas, Graças a Deus. E as gravações ocorreram em 1982 e só em 84 o projeto foi ao ar e como minissérie com 8 capítulos, porque inicialmente o projeto era fazer uma espécie de novela infanto-juvenil para ser exibida na faixa de 5 da tarde pela TV Globo. Era um projeto de mais fôlego, Anarquistas, Graças a Deus, inaugurando um novo horário de novelas.
Mas, na ocasião, essa ideia não vingou. E depois o projeto, bastante editado, foi ao ar na faixa de 10 da noite. Depois disso, Paulo Gorgulho só voltou à teledramaturgia em 1987, numa novela de Glória Pérez na TV Manchete, Carmen. Nessa novela, ele interpretava o José, que era um policial, vizinho da Carmen, que era a Lucélia Santos, apaixonadíssimo por ela, embora tivesse uma noiva que gostava muito dele, a Micaela, que era a Júlia Lemertz. E a presença e a figura da Carmen perturbam muito o José, que de um bom rapaz, trabalhador, cumpridor das suas obrigações, acaba ficando cada vez mais tomado por um desejo quase irracional pela Carmen. Justamente porque a Carmen, que é a personagem que vem do Bizet, vem do Prosper Mérimée, é uma mulher que faz um pacto para ter o poder de sedução sobre todos os homens. E ele, que já gostava dela, depois que ela faz esse pacto, gosta e meio, né? Então vocês por aí já tiram. Depois de Carmen, o Paulo Gorgulho participou de outros trabalhos na sequência na TV Manchete, que estava atacando cada vez mais nesse setor de teledramaturgia. Ele participou de Cananga do Japão, de Wilson Aguiar Filho, entre 1989 e 1990, no papel de Juarez Távora, uma figura da nossa história real no século XX. E logo depois de Cananga do Japão, ele fez o papel que o catapultou à posição de grande astro da televisão brasileira naquele momento e que garantiu para ele bons papéis nos anos seguintes. Foi escolhido pelo diretor Jaime Monjardim para interpretar, na primeira fase da novela Pantanal, o protagonista, o José Leôncio, que se casava com uma moça do Rio de Janeiro, a Madeleine, que era Ingra Liberato, e os dois tinham um grave conflito, porque se gostavam, se amavam, se apaixonaram, enfim, mas na realidade do dia a dia tudo era muito diferente. Ela, uma moça de família tradicional, criada num grande centro, e ele, peão de boiadeiro, fazendeiro, filho de outro peão de boiadeiro, seu Juventino, que era o Cláudio Marzo. Paulo Gorgulho fez tanto sucesso na pele desse José Leôncio, mas tanto sucesso, não foi pouco sucesso não, né? Agora, na versão da TV Globo, quem fez foi o Renato Góes, essa fase do personagem jovem, né? Que, no decorrer da novela, o autor Benedito Rui Barbosa precisou criar um novo personagem para que o Paulo Gorgulho voltasse à cena, já que ele não podia ser o José Leôncio amadurecido 25 anos depois, tarefa que coube ao Cláudio Marzo e agora em 2022 ao Marcos Palmeira. Então Paulo Gorgulho voltou à cena na pele de um filho bastardo do fazendeiro, o José Lucas de Nada. Recentemente o vimos na interpretação do Irandir Santos. José Lucas é o primeiro dos filhos de José Leôncio, fruto da sua primeira ida a um bordel. E ele então tinha pouca diferença de idade, porque essa perda da virgindade do José Leôncio ocorreu quando ele ainda era adolescente, tinha 14, 15 anos. Depois de tamanho sucesso em Pantanal, Paulo Gorgulho ainda participou na TV Manchete de uma minissérie do Paulo Halme, recentemente parceiro da Rosane Svartman, em novelas de bastante sucesso da TV Globo, como Totalmente Demais e Bom Sucesso. E essa minissérie foi O Farol, inspirada num conto de Oswaldo Orico. E o papel do Paulo Gorgulho era o Romão, um presidiário que, junto com o seu colega de cumprimento de pena, o Dinorá, que era o Chiquinho Brandão, já falecido, eles se envolvem diretamente com uma bela jovem, que era o papel da Vanessa Barum, irmã da Karina, e o pai dela, ou o avô, não me lembro agora ao certo, que é o seu Clemêncio, interpretado pelo Sérgio Brito, o faroleiro. E a história se desenvolve a partir desses personagens ligados ali ao farol, que dá título, e ao Capitão de la Luna, que é a figura rica, poderosa ali da região, interpretado pelo Walton Bastos. Depois dessa minissérie, Paulo Gorgulho transferiu-se para a TV Manchete e integrou, a partir dali, o elenco da TV Globo. Sua primeira novela ele pegou já pelo meio, foi O Dono do Mundo, de Gilberto Braga.
É uma novela que na época foi muito problemática, sofreu uma rejeição, precisou passar por vários ajustes para cair no gosto do povo. Acabou fazendo sucesso, se ajeitou, pegou o trilho da audiência, depois de algumas concessões, né? E entre essas concessões que foram feitas com a novela no ar, foi necessária a criação de um outro rapaz para se interessar por uma mocinha rejeitada pelo público nas primeiras semanas, que era a Márcia, papel da Malu Mader. Foi justamente o Paulo Gorgulho que interpretou esse personagem, um médico chamado Otávio, que era sobrinho dos personagens da Odete Lara, a Esther, e do Hugo Carvana, o Lucas. E vivia em Barra Mansa, uma cidade não muito longe da capital do Rio de Janeiro, e acaba conhecendo a Márcia, gostando dela, tomando conhecimento da podridão do comportamento do Felipe Barreto, que era o Antônio Fagundes, enfim. Depois dessa novela, que o Paulo Gorgulho terminou fazendo par romântico com a nossa saudosa Daniela Pérez, que era a Yara, o ator protagonizou com Felipe Camargo, Lúcia Veríssimo, Tássia Camargo, Eduardo Galvão, Lucinha Lins, a novela das 6 de Walter Negrão, Despedida de Solteiro, que foi ao ar entre 92 e 93. Nessa história, ele era o Pedro, um dos meninos que acabam acusados injustamente por um crime que não cometeram, o assassinato de uma jovem, Salete, que era Gabriela Alves, passa um tempo preso e depois volta ao convívio das pessoas que o conheciam numa cidade do interior chamada Remanso. Ele que havia sido criado por um pai adotivo muito amoroso, o Vitório, papel do Elias Glazer, e aos poucos vai descobrindo que a origem dele pode estar mais próxima do que ele imagina, embora o Vitório esconda, não conte, ele sabe, né? E apaixonado por Flávia, que é a personagem da Lúcia Veríssimo, e a Flávia apaixonada por ele, os dois era simplesmente se unir, se casar e ser feliz. Mas aí é que está o busilis, já diria o outro, porque pairou sobre o Pedro durante um tempo a suspeita de que ele fosse um filho bastardo do pai da Flávia, o Chico Bastos, falecido marido de Dona Emília Souza Bastos, que era Lolita Rodrigues. Então, enquanto isso não se desatava, para mostrar que o filho que o Chico Bastos teve fora de casa não era o Pedro, existem complicações para esse romance dele com a Flávia. Depois de Despedida de Solteiro, no finalzinho de 1993, e enquanto isso fazendo outras coisas na TV Globo, como episódios do Você Decide, por exemplo, Paulo Gorgulho interpretou um personagem seu muito lembrado em Fera Ferida, do Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, a partir da obra de Lima Barreto. Ele foi o Ataliba Timbó, um ex-jogador de futebol que corria, treinava, fazia exercício para manter a forma, irmão de um grande intelectual, o professor Praxedes, que era o Juca de Oliveira, com quem ele morava, na companhia da sua cunhada, Dona Quirubina, Vera Holtz, dos seus sobrinhos, enfim, e era o alvo da paixão e do desejo de uma solteirona, uma figura pitoresca da pequena cidade ali de Tubiacanga, que era a Dona Ilka Tibiriçá, papel da Cássia Kiss, hoje a nossa Cidália de Travessia. A Taliba Timbó é um personagem de sucesso dessa novela. É uma novela muito boa, com um elenco muito bom, ótimos personagens. Vejam Fera Ferida, quando vocês puderem. Pois bem, depois disso, Paulo Gorgulho esteve na minissérie Decadência, em 1995, no papel de um delegado, Etevaldo Morsa, que se intriga com as práticas controversas, digamos assim, do Mariel, o pastor protagonista, que era o personagem do Edson Celulari, nessa obra que é do Dias Gomes. E em 96, a novela estreou em 95, mas ele, salvo erro meu, começa a aparecer já nos capítulos de 96, que são a maior parte da novela. Um novo encontro com Glória Pérez em Explode Coração, a novela das 8, no papel do Lima Júnior. Lima Júnior era um político de destaque que rivalizava com o protagonista de Explode Coração, o Júlio, que era o Edson Celulari, pelo eleitorado, enfim, por posições no cenário político. E o Júlio, que era um grande empresário, era um incômodo para ele porque teria bastante dinheiro próprio, inclusive, para investir na campanha, enfim. E, valendo-se da rivalidade dos dois no campo da política, a mulher do Júlio, que ele queria deixar, enfim, não estava mais apaixonado por ela, Vera,
que era Maria Luísa Mendonça, se aliava a esse Lima Júnior. Muito que bem. Depois desse trabalho em Explode Coração, Paulo Gorgulho pegou outra novela pelo meio em 1996, uma novela das 6, que foi iniciada pela Solange Castro Neves e, com um mês no ar, trocou de mãos, passou ao seu então supervisor, Lauro César Muniz, e cujo argumento foi desenvolvido com Ivani Ribeiro, então recentemente falecida. Quem é você? O papel de Paulo Gorgulho era Gabriel, um homem com um passado misterioso que surgia na vida da protagonista, a Maria Luísa, que era Elizabeth Savala, como se fosse uma espécie de anjo, uma pessoa que a protegia dos grandes males provocados pela irmã da Maria Luísa, que a detestava, Beatriz, que era a Cássia Kiss. Depois, revela-se que o Gabriel não era um anjo caído dos céus, mas sim uma pessoa que bondosa, sim, de bom caráter e tudo mais, só que acusado injustamente de ter assassinado a sua madrinha, que era o papel da Susana Faini, uma participação especial. Ele foi incriminado pelo assassinato dela pelos seus próprios herdeiros, os filhos. Pois bem, depois de Quem é Você, Paulo Gorgulho trabalhou outra vez com Lauro César Muniz numa novela das 7 em 1997, Zazá. Nessa novela, ele era um profissional do ramo do design, o Vitor Bulcão, que depois de um casamento tumultuado pela suspeita de uma traição pela esposa, que era a Xuxa Lopes quem fazia, ele acabava se envolvendo, se interessando por outra personagem da história, que, se eu não estou equivocado, era a Maria Olímpia, personagem da Cláudia Hanna. E Vitor era um dos anjos, assim chamados, contratados pela Zazá, a Fernanda Montenegro, para encaminhar a vida profissional, a realização dos sonhos dos 7 herdeiros dela, cada um com o nome iniciado por uma nota musical. Essa novela tem alguns problemas de condução que não são culpa do autor, o Lauro César Muniz, é bom que se diga, mas merece uma chance no Globoplay, no Vivo, em ambos, enfim. Agora, 26 já anos passados, seria bom poder rever a Zazá agora do alto da minha vida adulta já, enfim. E esse era um elenco muito bom, além desses nomes que eu citei, tinham Neila Torraca, Alexandre Borges, Júlia Leimer, Cécio Thierry, Fafi Siqueira, Fernando Torres, Natália Timber, enfim. Depois de Zazá, Paulo Gorgulho foi um dos protagonistas da temporada de 99 para 2000 de Malhação, como o Rubem, o pai da mocinha adolescente daquela temporada, a Tati, que era Priscila Fantin, casado com Lília Cabral, que atraía com Maria Padilha, se a memória não me trai, né? Como ele traía a Lília Cabral. E essa é a primeira temporada do Colégio Múltipla Escolha. E foi a primeira temporada exibida pelo Canal Viva, logo na sua inauguração, em 2010. Até hoje não foi reprisada de novo. Quem sabe, logo mais, né? O Canal Viva já está reprisando desde que começou a Malhação de 95, quando ela estreou. Eles já estão na temporada de 98, num outro horário que não interferiu naquele que já exibia as temporadas da Malhação. Então, quem sabe logo mais vai chegar na de 99 e ela então vai ser reprisada novamente para manter a ordem, né? Depois disso, em 2002, o ator teve 2 trabalhos na dramaturgia da Globo, os seus últimos durante algum tempo, praticamente. Eles estão entre os últimos. Uma participação na minissérie O Quinto dos Infernos, como o Juvencio, o padrasto da Manuela, que é a Daniele Vinitz, em 2002, que abusa dela sexualmente, a desonra e não conta, a moça não conta com o apoio da sua mãe, que era a Débora Duarte, para colocar aquele marido para fora. Enfim, é uma situação bastante triste, inclusive, na trajetória dessa moça, a Manuela, que acaba tendo que ser prostituta depois para sobreviver, porque está desonrada, né? E em 2002 ainda ele foi o Caio, que se interessa romanticamente pela Esmeralda, Ângela Vieira, numa novela que o Viva está exibindo agora, Coração de Estudante, do Emanuel Jacobina, O Quinto dos Infernos, do Carlos Lombardi. E Carlos Lombardi também escreveu, colaborou com a condução de Coração de Estudante a partir de uma certa altura. Em 2003, sim, o último trabalho do Paulo Gorgulho antes de uma fase longa na Record TV. Ele viveu o Joaquim
em Agora é que São Elas, novela do Ricardo Linhares, uma novela das 6. Joaquim, que vivia muito bem há muitos anos com a sua esposa Antônia, que era a Vera Fischer, tinha com ela 2 filhos, mas sabia, no íntimo dele, o Joaquim sabia que a Antônia nunca havia esquecido o grande amor da sua vida, Juca Tigre, que era o Miguel Falabella. Depois de Agora é que São Elas, Paulo Gorgulho ingressou no elenco da Record TV e fez diversos trabalhos nesta emissora. O primeiro deles foi uma excelente novela, falo de boca cheia, claro que é uma opinião particular minha, você que nos assiste aqui talvez não concorde comigo, mas enfim. A novela do Marcílio Moraes e da Rosane Lima, essas mulheres, baseada na obra do José de Alencar. Nessa novela ele viveu o Lemos, o tio de Aurélia, que era a Cristine Fernandes, um homem de mau caráter, ambicioso, realmente uma pessoa desprezível. E logo em seguida fez uma pessoa legal, o Alfredo, tio do Juba, que era o André Bancoff, na novela Bicho do Mato, de Cristiane Friedman e Bosco Brasil, uma nova versão de uma novela do Chico de Assis e do Renato Corrêa de Castro, TV Globo dos anos 70. Na Record, essa versão foi exibida entre 2006 e 2007. Ainda em 2007, do autor Tiago Santiago, Paulo Gorgulho fez uma participação como Josias, num período, né, no começo da novela Caminhos do Coração, que foi a primeira da chamada Trilogia dos Mutantes. E depois, em 2009, com Lauro César Muniz novamente, ele esteve em Poder Paralelo, no papel do Santana. Essa novela foi bastante comprida, né? Ficou no ar entre 2009 e 2010. Em 2011, no finalzinho de Ribeirão do Tempo, do Marcílio Moraes, ele interpretou o presidente da República, envolvido ali com as tramóias políticas do senador, que era o Heitor Martinez, né? Filho de um outro senador, o Henrique Martins. E novamente como presidente da República, embora não fosse o mesmo personagem do Ribeirão do Tempo, ele esteve numa minissérie do mesmo Marcílio Moraes em 2014, chamada Plano Alto. O personagem tinha um nome, esse presidente, o Ângelo Torrio, e estava ligado à trajetória do governador do Rio, que também pensava um dia em ser presidente, Guido Flores, papel do Gracindo Júnior. Logo depois, Paulo Gorgulho participou na TV Record como o Anrão de Os 10 Mandamentos, da Vivian de Oliveira, essa novela que está sendo reprisada agora também nas tardes da emissora. E, em 2017, foi o Bartolion em Bela Aventura, do Gustavo Reis, um conselheiro do reino que colaborava para o romance do casal principal, interpretado pela Rayane Moraes e o Bernardo Velasco. Depois disso, ele esteve em outra novela da Vivian de Oliveira, Apocalipse, no papel do profeta Moisés, em 2018. Né? Essa novela, pouco depois, já foi reprisada, agora durante a pandemia, em 2020. E depois de ter participado de Apocalipse, ele esteve em outra novela que atualmente a TV Record TV, também reprisa, Jesus, que é da Paula Richard. Em Jesus, Paulo Gorgulho foi Herodes o Grande. Foi a última novela do ator até aqui, nesse ramo tanto bíblico quanto nas novelas da Record TV. Logo em seguida, a sua participação em Jesus, ele ingressou no elenco da série Segunda Chamada, uma série ótima, se você não viu, vale a pena você conhecer, criação da Carla Faur e da Júlia Spadatini. Essa série se passa numa escola que à noite abre as suas salas para alunos já adultos, alguns até de uma certa idade, para que eles prossigam seus estudos de onde pararam, né? E é protagonizada pelo próprio Paulo Gorgulho, no papel do Jaci, o diretor dessa escola, e pela Débora Bloch. E é uma série bastante interessante, porque esses adultos, eles têm diversas motivações para terem parado com os estudos. Não é simplesmente porque não quiseram, eles não puderam, foram impedidos por uma série de elementos nas suas trajetórias. É como eu disse, se você não viu, vale a pena conhecer. Nesse elenco também a Thalita Caralta, né, Ermila Guedes, enfim. E mais recentemente, Paulo Gorgulho marcou presença na série da Netflix de muito sucesso, Todo Dia, a Mesma Noite.
Ele interpreta o Ricardo, se eu não estou enganado, o primeiro dos presidentes da Associação dos Parentes das Vítimas e Sobreviventes do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E tem uma cena muito marcante dessa minissérie que o Paulo Gorgulho faz. Se eu não estou enganado, se eu me lembro bem, ela encerra o primeiro episódio da série. E aí não é nenhum spoiler, porque essa é uma trajetória muito lamentada, muito pranteada até hoje pelas famílias, pelos sobreviventes, claro. E esse personagem do Paulo Gorgulho vai com a esposa para o estacionamento de um hipermercado que fica de frente para a Boate Kiss, à procura do carro com que o filho chegou lá, para saber se o filho foi parar e pode estar entre as vítimas ou entre os sobreviventes que foram socorridos e levados para o hospital, enfim. E ele está com o botão que destrava o carro na mão, destrava o alarme. E ele fica desesperado com a mulher, apertando de um lado para o outro para ver se o carro está lá para ser destravado, porque aí vai confirmar para eles que o filho estava na boate, muito provavelmente. Depois de vasculhar todos os andares, cada cantinho, eles ficam aliviados e se abraçam, porque o menino não está lá. Só que nisso, ele aperta o botão uma última vez e o carro está bem pertinho deles, na última tentativa possível de encontrá-lo por lá. E aí esse pai perde o chão, literalmente, ele cai no chão. É uma cena forte, uma cena triste e muito bem interpretada por esse ator de grande talento que é o Paulo Gorgulho, que agora, ainda que numa participação muito curta, nós pudemos rever também na nova versão do Pantanal, como o Ceci, um peão experiente, que entrega a sua vaga nas comitivas do Juventino para o filho dele, José Leôncio, que está começando a entender como funciona o processo. E Leonel Rubião, um homem muito poderoso na novela Amor Perfeito, da Duca Rachid, do Júlio Fischer e do Elísio Lopes Júnior, pai da protagonista, a Maré, que é a Camila Queiroz, cuja morte é causada pelos vilões da história que jogam a culpa em cima da Maré, como se ela tivesse dado fim à vida do próprio pai. Mais uma participação breve e talvez logo mais o Paulo Gorgulho esteja novamente com um papel de fôlego que fique, se não a novela toda, bastante tempo. A gente espera, torce até, além de outras séries, outros projetos, é sempre bom ver um ator do gabarito do Paulo Gorgulho em cena. E esses papéis que eu citei, que seguramente não são todos, nosso tempo aqui é exíguo, né? Dão uma ideia dessa trajetória tão rica e que ainda tem muito para nos oferecer enquanto espectadores, e a ele em novos desafios para sua trajetória de ator, que vem sendo conduzido até aqui com muita competência, com muita dedicação. Eu espero que você que é admirador, é fã do Paulo Gorgulho, tenha gostado aqui do nosso programa. O próprio Paulo Gorgulho, caso assista, eu espero que goste também. E na próxima semana vale a pena estar de volta. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Tchau!